Bom dia. Então vamos voltar aqui na nossa segunda revisão. Nós vamos falar do solo, né? E do uso do solo, e depois vamos falar da matéria nova, que é o manejo do solo e cuidados com o solo. O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre e é a camada onde nós plantamos, vivemos, construímos, criamos animais, mas temos que ter cuidado com essa camada. Se nós não usarmos ela de um modo correto, ela acaba entrando no processo de erosão. O solo, ele tem uma parte muito viva, que são os micro-organismos e os seres que vivem nela, como a aranha, vivem nele, como a aranha, como o tatuzinho de jardim, como a minhoca, que é importantíssima para a manutenção do solo. E tem uma parte não viva, né? Ele tem a parte orgânica, a parte viva e a parte não viva, que são os minerais, a água e o ar. Bom, antes da gente chegar no solo, a gente tem que saber como esse solo apareceu para a gente. O solo, ele foi formado através de uma rocha-mãe ou rocha-matriz que entrou em decomposição. Um intemperismo, lembra que nós falamos nele, agindo lá sobre a rocha sedimentar? O intemperismo, o sol, o calor, a chuva, o vento, o frio, ele foi gastando essa rocha-mãe e ela foi se esfarelando e foi virando grãos. Esses grãozinhos ficaram na parte superior. Então, o que aconteceu? Primeiro, a camada mais baixa, né, o subsolo, se quebrou em grandes blocos. Depois, a camada superior ficou em grãos bem pequenininhos, formando o que nós chamamos realmente de solo. A isso, juntou-se o quê? Micro-organismos que faziam a decomposição dos outros organismos, produzindo nutrientes e restos de vegetais e animais que estavam aqui. Então, todo esse processo formou uma camada muito nutritiva chamada humus, que permitiu que outros tipos de vegetais viessem a crescer aqui, formando uma vegetação. Então, o solo ele tem uma parte viva e a parte não viva, que são os minerais, a água e o ar. Esse conjunto é necessário para que os vegetais possam se desenvolver. Os tipos de solo: solo arenoso, não é? E aqui a gente tem o solo mífero. O que caracteriza o solo arenoso? O solo arenoso, ele é formado por partículas de areia que tiveram origem lá numa rocha sedimentar com bastante quartzo, que era uma rocha chamada arenito. Essa rocha entra em decomposição e forma um solo arenoso. O solo arenoso, ele é formado por partículas grandes. Por isso ele é muito permeável. A água passa fácil, levando os nutrientes. Não é um solo bom para o plantio. Por quê? Nós não temos qualquer tipo de vegetação que consiga sobreviver aqui. É um solo que seca fácil e é um solo com poucos nutrientes. Aqui a gente tem o solo mífero. É um solo bom para o nosso plantio. Por quê? Esse solo, ele tem bastante nutriente e ele consegue ter uma permeabilidade, ou seja, a passagem de água, numa quantidade boa para a agricultura, além de ter ar também misturado com esse solo, que permite que as raízes se desenvolvam. É um dos melhores solos que nós temos para o plantio, é o solo mífero. Agora, por que um dos melhores? Nós falamos lá na terra roxa, né? Que tem muitos minerais. Esse solo, ele também tem que ter cuidados. Na realidade, os solos eles têm que ter um equilíbrio entre a quantidade de ar, de água e nutrientes. Tá? Não pode ser um solo nem que seque muito, nem que fique muito encharcado, como acontece, por exemplo, com o solo argiloso. O solo argiloso ele se caracteriza ao contrário do solo arenoso. As partículas dele são muito grudadinhas, muito unidas e por conta disso ele acaba encharcando, a água não passa fácil, ele tem nutrientes, diferente do solo arenoso que é mais pobre.
porém ele encharca e isso também não é bom, porque por incrível que pareça, a plantinha pode morrer afogada. A raiz dela, se ficar encharcada, tira o lugar do ar. E aí a planta não tem como respirar, porque ela é um ser vivo. A raiz, as células da raiz também precisam de ar. Então o solo não pode ser nem muito encharcado, nem muito seco, a não ser em alguns casos específicos de agricultura, onde a planta é adaptada a isso. Bom, continuando então aqui, né? Nós vamos ver na nossa próxima aula a preparação do solo. Hoje nós paramos por aqui. Vocês vão receber junto com o vídeo também a revisão para poder ser corrigida numa próxima aula, para então nós lembrarmos, né, de como as rochas surgiram, como o solo surgiu, as características desses solos, para então nós começarmos a falar sobre o uso do solo, né? Esse uso do solo que vai ser feito com cuidado para evitar a erosão. Vamos aprender as técnicas certas, tá bom? Então na próxima aula eu mando para vocês a correção e vamos ver essa próxima parte do nosso capítulo. Aí será matéria nova, tá? Um beijo, fiquem com Deus.